bem-vinda ao nosso podcast de hoje, o nosso recomeço, né? Eu fiz sim um podcast, os hashtag 001, coloquei no ar, fiquei muito feliz com ele, mas aí nos dias que se seguiram, Deus me cobrou a reorganização desse momento de podcast. Ele quer leveza, ele quer sutileza, ele quer presença, é isso que ele quer. É isso que ele quer de mim e é isso que eu vim entregar para vocês hoje, né? Então, vamos recomeçar o nosso podcast? Seja bem-vinda a mais um episódio, ou a esse primeiro episódio do nosso Flowcast. Aham, amiga, Flowcast, né? Essa sou eu, Marli Paulino, biomédica integrativa. Se você está me vendo aqui pela primeira vez, tenho a terapia em mim já há mais de 15 anos e um total aí de vivência com mulheres de quase 20 anos, dentro desse amor de compartilhar vida, de transformar a minha própria vida e assim também ser transbordadora de vida na vida de outras mulheres, não é verdade? Então hoje nós vivemos essa decisão de recomeçar baseada naquilo que Deus trouxe para nós e trouxe também esse tema maravilhoso que é o poder de decisão da mulher inteira. Porque quando a gente está fracionada em vários pedaços, né, quebrada aos caquinhos, fica difícil da gente tomar decisões assertivas para as nossas vidas. E muitas vezes nós tomamos decisões que vão ter consequências a longo prazo e a gente vai ter que aprender a lidar com essas consequências, não é verdade? Então a gente tem sempre que olhar a vida com outros olhos, mas não é olhar para a vida de fora, é para a vida de dentro, né? Então a mulher ela precisa ser inteira para tomar decisões, porque todas as vezes que a gente toma decisões pontuadas nas nossas dores, possivelmente novas dores virão, né? E para a gente começar essa nossa vivência aqui dessa nova formulação que Deus trouxe para nós nesse podcast, eu, Marli, amo caderno, tá? E eu vou trabalhar muito com frases poderosas para vocês, com reflexões, com ensinamentos, com perguntas que despertam no coração de vocês esse reencontro, esse olhar de fato para dentro. Então eu vou estar o tempo todo trazendo vocês para dentro, né? De volta para casa, de volta para o centro, de volta para sua essência, de volta para você, porque foi isso que fez com que você tivesse o resultado que você está tendo hoje, né? É justamente essa relação de se perder de você mesma, se desconectar da sua essência. Você passa a não se reconhecer mais em você mesma, na sua história, e isso tem te machucado muito, né? Então, esse episódio de hoje é para você que realmente quer ter um poder de decisão, mas não pautada numa dor, e sim na decisão de ser inteira, de retomar todos os seus papéis dentro da sua identidade feminina, tá? E a palavra-chave de hoje, a palavra não, né, amiga? A frase-chave de hoje é: meu corpo não me trai, ele me traduz. Porque quando você vive uma desconexão com você mesma, o seu corpo, ele começa a expressar. Então você vai me ouvir falar muito sobre essa mensagem que o corpo traz o tempo todo para trazer para você essa relação de que, oi, acorda menina, presta atenção aqui. Então o corpo ele vem trazendo essa mensagem, tá? Ele vai estar o tempo todo conversando com você. Ele vai estar o tempo todo trazendo essas informações. E a gente está acostumado a fazer o quê? Silenciar essas mensagens. Com mais um remédio, mais um analgésico, mais um antidepressivo, mais um ansiolítico, mais, que só faz com que a gente se torne cada vez mais vazias de nós mesmas, tá bom? Então, hoje, você precisa decidir ser revolucionária, você precisa revolucionar a sua própria vida. Não dá para você deixar com que as pessoas façam isso por você. É uma chave que, ó, uma portinha que só abre por dentro. Então não tem jeito de você fazer isso buscando em pessoas, buscando em tratamentos, buscando em terapias. Isso é importante. A busca é importante? Sim, desde que essa busca seja algo que te traga de volta para você mesmo, que te volte você para dentro, tá? Então esse é o nosso objetivo principal aqui. Então,
nós somos ensinadas a caber em padrões, a caber em caixinhas, a caber em rótulos. Hoje a gente está bombardeado o tempo todo dessa perfeição feminina, desse posicionamento. Muitas vezes você pode ter sido moldada para caber em um relacionamento abusivo, em um casamento onde você só se doa, mas não recebe. Um casamento onde você não consegue compreender o tempo do outro e você atropela tudo e você vive dizendo que é porque ele não te entende, né? Então você está tentando caber nesse relacionamento, nesse casamento. Você pode estar tentando caber em um papel de mãe, numa luta incessante para ser uma super mãe, uma super mulher maravilha, né? Uma super esposa dentro de um casamento, uma super mulher dentro de um papel de mãe, uma super, né, namorada, porque você esteja numa fase que você está redescobrindo o amor ainda, então você esteja numa fase de namoro, né, mas que você não namora a si mesmo, você só namora os outros, então você tenta se encaixar para caber. E aí você começa também a se moldar para caber naquilo que o outro acredita sobre você, naquilo que o outro quer que você seja, naquilo que o outro vai buscar por você. E o caminho não é bem esse, né? Não é. Você não tem que se moldar para caber. Então, reflete aí, né? Se você quiser pegar o seu caderninho e ter ele como companhia e quiser escrever sobre isso, pergunte para você mesma, né? Será que eu dou força para mim ou eu estou dando força mais para as pessoas? Será que eu estou mais voltado para fora? Será que eu estou apagando os incêndios dos outros para esquecer dos meus próprios incêndios? Será que hoje eu estou tomando decisões na minha vida que está fazendo com que eu esteja mais perto de todo mundo, mas muito mais longe de mim mesma, mais perto dos meus objetivos, mais perto de realizar uma conquista dentro do trabalho, mais perto de realizar, de repente, algo palpável, uma casa, materializar alguma coisa, mas que isso está fazendo com que você fuja de você? Reflete. E se você quiser, vai para o seu caderninho, pausa aqui e vai para o seu caderninho e escreva o que vier ao seu coração sobre essa relação que você tem sido, que você tem tido com você mesma. Essa relação que você tem tido com você mesma. Será que você está realmente se moldando para caber? Será que você tem vivido um conflito? Vou trazer para vocês um exemplo da minha própria vida, tá? Não é sobre mim esse podcast, não é sobre mim esse nosso momento, é sobre vocês. Mas a minha história pode se conectar com a sua. Então vou sempre que possível trazer um pouco da minha história para vocês aqui também. Eu passei uma vida tentando me moldar para me encaixar em padrões, né? E eu vivi isso durante muito tempo, tentando encontrar o meu papel dentro da sociedade. E eu adquiri uma postura de ter a necessidade de fazer para os outros para que eu tivesse a condição de receber amor. E aí dentro dessa vivência de querer ser para receber, né? Eu começava a doar, e eu começava a pegar tudo de todo mundo para mim. Então os problemas dos outros eram meus, né? E eu fui vindo e comecei a entender isso, e Deus foi me dando condição até dentro do meu próprio diagnóstico, né, de uma doença autoimune, do lúpus, no momento certo, ou até você que já me acompanha em outras redes sociais, já deve ter me ouvido falar sobre isso. O lúpus, ele veio para trazer uma mensagem para mim, para fazer com que eu olhasse para o meu corpo, para a minha vida, para mim, para que eu voltasse para mim, porque eu tinha esquecido de mim. Então foi uma fase de transição dentro dessa vivência, de entender de fato o que eu precisava fazer para ter o resultado que eu tanto desejava. Mas dentro do fazer e do ter, eu precisava ser uma mulher inteira e não fracionada aos pedaços. E ali Deus começou uma grande obra na minha vida e que hoje me traz condição de estar aqui com vocês, me traz essa bagagem enorme, terapêutica, comportamental, de estudos, de neurociência, de neurolinguística, de tudo. E que quando Deus quer trabalhar, tudo isso de conhecimento que a gente busca, ele fica no bolso, porque quando ele quer trabalhar, ele nos usa, né? Nós somos apenas facilitadoras da obra dele na vida das pessoas. E eu vejo isso hoje. Mas também foi um aprendizado. E aí eu vim dentro desse processo. E quando eu me vi curada, eu me vi no desejo de fazer mais para as pessoas. E aí foi aonde eu comecei uma busca louca, né? Porque eu achava que se Deus tinha feito na minha vida, eu tinha que fazer pela vida das pessoas. Só que eu não tinha curado
a mulher que de fato necessitava de atenção, que tinha uma carência emocional muito grande, que passou por grandes faltas e que buscava essa validação em estar aqui, ó, com vocês, em estar aqui nessa sala que eu faço atendimento, aí onde vocês estão, bem nessa posição que nós estamos aqui, é onde sentam as minhas mulheres para conversar comigo aqui, para fazer consulta, para desabafar, para acolher o coração dentro dessa vivência que eu tenho de trazer o acolhimento da raiz emocional para os sintomas que são expressados no corpo. E quando eu comecei essa luta por viver isso com as mulheres, eu comecei a me anular de novo. Eu comecei a me anular de novo porque eu coloquei elas em primeiro lugar, né? E o risco que eu tinha de crescer e não dar conta era muito grande. Então tem pouquíssimo tempo que eu vivi o processo de ressignificação dessa raiz profunda que me impedia de estar aqui com vocês, alcançando vocês aí tão longe, ou fazendo um vídeo viralizar, ou permitindo que Deus pudesse viralizar alguma coisa na minha vida, pelo medo de não dar conta. E por que vinha esse medo de não dar conta? Porque se eu fazia para ter atenção e eu me doava, me desgastava muito para isso, estudava muito, buscava muito, estava sempre atrás, aquela coisa louca, né? Aquela coisa de livros e mais livros, ler 4, 5 livros ao mesmo tempo, amar ver vídeos e estar sempre com a mente um turbilhão. Essa sou eu, tá? Isso faz parte de mim, de um temperamento sanguíneo, um temperamento impulsivo, teimosa, né? E aquela coisa toda. E que também eu tive que transformar essa teimosia em persistência. Mas Deus precisou me curar e ressignificar a minha vida. Que hoje estar aqui com vocês é para transbordar, não é para ser aceita, não é sobre mim, é sobre transbordar na vida de vocês. Porque eu já fui aceita. Desde o ventre da minha mãe, desde o tempo que eu tive a oportunidade de nascer. E é isso que eu quero que você compreenda. Você não precisa ser aceita para caber. Você precisa ser inteira para decidir, para se posicionar, para se ver como mulher, mas não simplesmente para caber dentro de uma caixinha e ficar implorando amor, e ficar implorando por atenção, e ficar se doando e apagando o incêndio dos outros para esquecer dos seus. Então isso é um convite, é um chamado de Deus para nós, para que a gente volta, porque Deus tem propósito na sua vida, Deus tem propósito sempre nas nossas vidas, e toda a sua história tem um porquê, tem um pra quê, né? Então, algo lindo pode estar nascendo dentro do seu coração através desse nosso encontro de hoje. Nada é por acaso. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, quantos meses faz que ele está no ar, se ele está fresquinho, se você está comigo agora nesse hashtag número 1 de episódio, ou se você me achou por acaso, voltou para ver. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo de Deus nas nossas vidas. E está aqui, ó, dentro da palavra, a confirmação disso, não é? Então, você precisa dessa força, que é decidir por si mesma, que é decidir voltar para dentro. E é isso que eu te convido hoje, a voltar para você. Então, ao decorrer desses nossos encontros, das nossas vivências aqui, de vídeos que você vai ver, eu vou sempre trazer você ao encontro de si mesma, porque você precisa decidir viver com realização, felicidade, prazer, né? E que tudo que você realize seja para um bem maior e coletivo, seja para você também transbordar na vida de outras pessoas. Então, a frase-chave de agora, se você quiser anotar no seu caderninho, é: você decide com verdade, você decide que não dá mais para seguir dividida. Dá um pause se você quiser ir para o seu caderninho. Você hoje precisa decidir, assim como eu decidi. É um desafio muito grande estar aqui. O desejo transborda, mas o desafio de estar aqui é muito grande, né? Hoje a gente vê tudo muito ensaiado, tudo muito projetado, tudo muito com estratégia, tudo muito com o que eu quero com isso, então eu faço isso para ter isso, né? Só que e o ser? E o ser? E o meu ser? E o seu ser? Aonde fica tudo isso? Aonde vai estar tudo isso? Para que você consiga viver com perfeição e dignidade aquilo tudo que Deus tem para você.
Então hoje uma mulher que vive dividida, ela vive uma sobrecarga invisível, ninguém enxerga ela. Ela está sempre servindo, ela está sempre trazendo para o outro algo grandioso, algo maravilhoso, mas que muitas vezes é pesado para você que está entregando, que está lutando para fazer, mas é invisível para quem está recebendo. E você se entristece cada dia mais por não ser vista, por ninguém olhar para você, por ninguém compreender aquilo que você está vivendo, por ninguém entender que de fato você precisa de algo mais, você precisa de algo além. E aí é onde entra essa relação de que sim, a exaustão de viver em papéis que não sustentam a sua verdade, que não fazem parte de você, que não é verdadeiramente você. Quantas vezes você sorriu sozinha, brincou sozinha, ou até em ambientes onde uma figura principal não estava, e que quando ela chegou, todo mundo percebeu que você adquiriu uma personalidade diferente, um comportamento diferente. Por quê? Exatamente nesse ponto você deixou de ser você. Para quê? Para caber naquele relacionamento, naquela vivência. De repente você tem uma alegria de vida muito grande, mas quando você entra em determinados lugares, você se apaga, você se molda, você tenta se encaixar naquele lugar e aí você se desconecta de você. E quem te conhece verdadeiramente consegue entender isso. E muitas vezes te trouxe essa informação e você falou, ai meu Deus, já vem encher o saco de novo. Nossa, essa pessoa... Por quê? Você está tão envolto às suas dores que com amor eu te digo, você está cega, você está surda. E muitas vezes você está muda porque você está comunicando aquilo que não é verdade, aquilo que não é seu, aquilo que não é coerente com aquilo que Deus tem para você. Ou para que você chegue a lugares maiores, ou que você chegue a novas experiências. E aí você está aí travada na vida financeira, no seu papel como profissional, travada como esposa, no seu papel de esposa, travada como mãe no seu papel de mãe, travada como filha no seu papel de filha, porque muitas vezes você carrega mágoas e quando você não reposiciona os seus pais para te trazerem forças e honra, mesmo em meio às dores que eles te trouxeram, não vai funcionar. Você vai estar sempre olhando para o lado, olhando para trás e amarrada a um elástico do seu passado. E levando cada cacetada da vida e da história por não liberar perdão para essa história. Seus pais só te deram aquilo que eles foram ensinados, aquilo que eles receberam. E hoje, se você está aqui comigo, é porque Deus tem algo na sua vida de inteligência emocional e espiritual, porque Ele precisa te trazer sabedoria para que você encerre e feche um ciclo na sua vida e você seja capaz de doar algo diferente daquilo que você recebeu. Porque se você parar para pensar, você está no mesmo ciclo de repetição, de padrão dos seus pais, do seu ambiente familiar, da sua hierarquia familiar, das suas heranças familiares, repetindo o padrão, tanto profissional, financeiro, escassez muitas vezes, escassez de amor, escassez de dinheiro, escassez de presença, escassez muitas vezes da sua própria essência. Forte isso, né? E com todo o meu amor do meu coração eu venho trazer isso para você, porque você precisa se reconectar. Você precisa juntar os seus caquinhos, você precisa voltar a ser inteira novamente. E é por isso que o nome desse canal é Mulher Inteira. Você precisa se resgatar por inteira. Você precisa conseguir olhar para a sua vida e ter uma visão diferente. Enxergar quem você é. Ontem fiz uma live no Instagram, recomeçando as lives do Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá. @doutora Maria Paulino. É a mesma identificação aqui do nosso canal do YouTube, tá? Fiz uma live ontem abrindo meu coração e falando exatamente do que Deus fez comigo nesses últimos meses, né? Esse reviravolta, essa coisa toda. E as lives terapias era uma coisa que eu amava fazer e que trazia assim, um amor muito grande para as mulheres. Mas era com um outro sentido, era com o sentido de ter que ser aceita. E ontem eu fiz uma live retomando essas live terapias justamente com essas mulheres que habitam em mim. Então eu sou todas essas mulheres que habitam em mim e eu quero eu quero te convidar para viver isso, para reviver todas as mulheres que habitam em você. Porque quando você honra a sua história, você traz para você a força de todas as mulheres que habitam em você, de todas as suas gerações
vós, bisavós e assim por diante. Todas as dores que elas carregavam te moldavam hoje, mas toda mulher forte que veio também. E as mulheres que habitam em mim também são as mulheres dentro dos nossos papéis, das nossas identidades femininas, né? Então, dentro de uma vivência como filha, mãe, esposa, profissional, amiga, contribuidora socialmente de vida, tudo isso precisa ter um propósito, tudo isso precisa ser organizado dentro de você, né? Então, eu sei como você se sente hoje, porque um dia eu já me senti assim. Então, com toda a empatia do mundo, com todo o amor do mundo, eu venho aqui trazer pra você todo esse choque de realidade, todo esse acorda menina, né? Porque essa sou eu, então eu vou estar aqui, ó. E vou balançar muito a mão, e você vai me ver. Pode ser que você não me veja no próximo Flowcast, pode ser que eu esteja fluindo por aí e faça um Flowcast. É isso que Deus quer de mim, Ele quer que eu flua e não que eu esteja presa, encaixotada em padrões. E é isso. Se o canal tiver que viralizar, se o vídeo tiver que alcançar milhares de mulheres, vai ser por nós, que vai clicar o dedinho aí e vai compartilhar com uma outra amiga, com uma outra mulher que precisa do que a gente está vivendo aqui. E não simplesmente porque a gente está se encaixando num padrão de algoritmo, né? Então, mais uma chave, mais uma palavra-chave, uma frase-chave. A chave que abre por dentro, da portinha que abre por dentro. É isso, amiga. Pega o seu caderninho de novo, pega a sua canetinha aí. E vamos anotar essa chave, essa frase. Ela se doou pra tudo, mas se abandonou pra si. Faz sentido pra você? Um dia isso fez muito sentido pra mim. Eu me doei pra tudo e eu me abandonei de mim. E eu precisei aflorar uma doença autoimune, porque doença autoimune é autopunição. Eu comecei a me autopunir pelo que eu estava fazendo, porque eu ainda me sentia culpada por não ter o amor e a atenção que eu desejava, porque eu fazia tanto por todo mundo e ninguém olhava pra mim, ninguém dava atenção pra mim. E aí? Será que você está vivendo isso hoje? Será que é isso que você precisa olhar? Será que é aí que você não está cabendo? Será que é aí que você não está se encaixando? Será que é aí que estão as decisões que você está tomando toda quebrada? Será? Será? Então hoje eu te convido a não viver mais essa mulher dividida e cansada. Eu te convido a ser uma mulher inteira. Flow. Adoro. Flow. Você vai me ouvir falar muito? Porque é Flowcast, meu bem. A gente precisa viver com fluidez de vida, leveza, profundidade, mas é uma profundidade para dentro, é ser realmente quem Deus nos fez, né? Porque Ele conhece, Ele nos deu a oportunidade de estar nesse mundo, Ele nos deu personalidades e deu também para nós temperamentos. E Ele deu para nós também, dentro dessa vivência, muita coisa linda que a gente vai aprender aqui, não só no Flowcast, mas em outros vídeos que eu vou trazer sobre raiz emocional aqui no nosso canal. A gente precisa fluir, meu bem, não dá pra viver com a capa de Mulher Maravilha. Esses dias eu estava em um evento e eu conheci uma consultora de imagem feminina, ela ajuda as mulheres a se reconectarem com o seu feminino. Mas não é só o feminino de vestir, é um feminino de comunicar, é um feminino de delicadeza, é um feminino, né? De mesmo em meio ao meu furacão, eu conseguir ter essa delicadeza feminina. E aí, então, ela trouxe essa relação da Mulher Maravilha, né? Que o super-homem, ele não se apaixonou pela Mulher Maravilha. Ele se apaixonou pela Lois Lane, delicada, fina, que era uma mulher culta, uma mulher super profissional, uma mulher amorosa, uma mulher companheira, uma mulher que dava colo, uma mulher que escutava, uma mulher que tinha uma boa conversa, que fazia uma boa comida, que sentia prazer de estar junto. Ele se apaixonou por essa mulher. E não pela Mulher Maravilha que ficava salvando o mundo, carregava o mundo nas costas, que estava sempre ali disposta a servir, mas sempre ocupada com... Pode ser que a gente for olhar para um super-homem, será que a Lois Lane queria o super-homem? Ou ela também desejava um outro homem que não estivesse carregando o mundo nas costas,
que não fosse um super-herói. Aham, ó, todos os dois lados tem, né? A moeda tem dois lados, existe luz e sombra, existe vida e morte, existe ser e não ser, e assim vai indo, né? E hoje é o caber ou não caber. Então, para fluir, você precisa caber em si mesma e não tentar ficar cabendo no que é dos outros. Porque a mulher, quando flui, ela não se encaixota, ela não fica presa. Porque o caber é estar presa, é algo limitado, é algo travado. E não é isso que você precisa. Você precisa fluir, você precisa estar em lugares, você precisa ter sua presença. E você precisa se posicionar com amor e não com culpa. E hoje eu venho aqui reiniciar esse podcast, esse Flowcast, sem culpa, mas com muito amor envolvido, com muito amor por mim mesma e o amor que eu posso transbordar em vocês. O desejo do meu coração faz bem para mim e para quem está à minha volta, então Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco, porque através dessa decisão que você toma hoje, de não ser mais uma mulher dividida, você ser uma mulher inteira, para decidir viver bem, decidir ser feliz, decidir aonde quer ir, decidir se realmente quer ir, quer fazer ou não quer fazer. Porque você também precisa decidir se você vai dizer sim ou não. Porque muitas vezes você está dizendo sim para todo mundo para dizer um não bem grande para você. Presta atenção nisso, tá? Anota outra frase de força aí. Ela é mãe, filha, profissional, esposa, mas antes de tudo, ela é ela. Você é você. Então você pode ser mãe, filha, esposa, profissional, desde que você não esqueça de ser você. E é isso que Deus quer nos lembrar hoje, que a gente precisa ser nós mesmas. Então hoje, eu quero que você compreenda que dentro da nossa missão vai ser sempre fazer com que você olhe não só para a doença, porque já tem muita gente olhando para a doença e eu não sou uma profissional que fica olhando para a doença. Um dia Deus me fez assim, Ele me fez olhar para mim e não para a doença que eu carregava, para que eu pudesse me ajudar, para que eu pudesse me curar, para que eu pudesse construir o meu milagre diariamente. Então você não vai ser uma mulher mais que vai olhar para a sua dor, você vai ser uma mulher que vai olhar para as suas possibilidades, para a sua cura e para você. Assim como Deus um dia me fez uma profissional hoje que está diante de mulheres, dentro de um atendimento, dentro de uma consulta, dentro de uma terapia, aonde ela não olha só para a doença. Eu olho para a doença para interpretar a mensagem que ela traz, mas é só porque através da mensagem a gente cura a doença. E não existe doença incurável, porque o lúpus, a qual eu vivia, dependente de medicamentos, mais de 25 medicamentos por dia, é uma doença incurável. E eu não estou aqui? Então o que é cura para você? Porque para mim a cura é viver feliz, não ser dependente de outras coisas externas, mas dependente de Deus. Então hoje eu dependo da minha fé e da minha determinação e força de vontade de viver. E é isso que eu venho trazer para vocês aqui. É essa a profissional que você vai encontrar aqui, é essa amiga que você vai encontrar aqui, é essa parceira que você vai encontrar aqui nesses Flowcasts. É isso que eu venho trazer para vocês. E nós temos esse podcast porque ele é um espaço de verdade, escuta e reencontro. Então, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, porque hoje você decide por você, assim como eu decidi por mim, de enfrentar todas as minhas adversidades, as minhas dificuldades, a minha história, as minhas lutas, as minhas dores, o meu diagnóstico, para estar aqui, viva e com vontade de transbordar, com vontade de viver, né? Então, você precisa hoje decidir viver com leveza e coragem. E se essa decisão hoje for junto comigo aqui, então se inscreve no canal. Se inscreve no canal, curte esse episódio, né?
E você pode também comentar para mim aqui, que eu vou adorar ler o seu comentário. O que você está decidindo por você hoje? Que sentido fez para você estar aqui comigo hoje? Que sentido fez você cair de paraquedas nesse meu Flowcast aqui? E o que você decide fazer? E vai para o seu caderninho, escrever também o que você decide. Porque a partir do momento que você tira de você, você coloca e você faz um compromisso com você mesma, tudo à sua volta vai fazer assim. Para que você viva exatamente o que você está decidindo viver, fazer, ser, para ter aquilo tudo que você deseja. Tá bom, meu amor? Então compartilha com uma mulher que também precisa se escolher e a gente vai junto nessas. E a gente se vê então num novo Flowcast. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que logo logo a gente está voltando toda quinta-feira, por volta das 11 da manhã, tem vídeo novo, tem Flowcast novo aqui no nosso canal. Beijo no coração, Deus abençoe a todos vocês.